Qual é a sua regra do sucesso? De fato que a gente se julga pela parte financeira, pela parte profissional, e todo mundo julga. A gente vive muitas vezes de recorte da vida de uma pessoa, da vida profissional de uma pessoa, da vida pessoal de alguma pessoa, ou da vida financeira dela. E muitos vão julgar que isso às vezes vem do Instagram. Você fica olhando, rolando o timeline, e dentro desse processo você também vive de uma comparação, de um recorte de alguém que está no Instagram. Só que o nosso cérebro é primitivo, a gente vem seguindo líderes desde o tempo das cavernas. Lá no passado, a gente seguia pelo porte físico, pela força, pelo corpo da pessoa, né? Quanto mais forte, aquele é um bom líder para eu seguir. E hoje a diferença é que a gente, em vez de seguir pelo corpo, pela força, a gente segue pela quantidade, pela base de seguidores que aquela pessoa tem. E isso vai gerando um alto índice de frustração. Quantas vezes você se pegou frustrado dentro desse processo, frustrado dentro da sua vida, porque você estava vivendo o recorte de uma pessoa que você viu no Instagram? Você estava feliz até certo ponto e do nada você olhou lá aquele recorte e aquilo ali sim trouxe uma dor interna para você. Aliás, eu sou Luiz Diego Corrêa, sou treinador comportamental e durante muito tempo da minha vida eu também vivi esse processo de recorte de vida de outras pessoas. E após entrar na área de desenvolvimento humano, começar a atender vários empresários, várias pessoas, eu comecei a refletir um pouco sobre isso, porque eu via a dor dessas pessoas quando elas tinham um alto nível de comparação. E, como eu falei, eu vivi me comparando muitas vezes de recorte de vida de outras pessoas. Só que tem um ponto que eu queria trazer para vocês. Você já ouviu falar sobre adaptação hedônica? Quem trouxe isso foi Laurie Santos, ou Laurie Santos, de Yale. Ela trouxe uma pesquisa, um estudo onde ela diz que nós todos tendemos a retornar a um alto nível de felicidade, ao mesmo nível de felicidade de quando a gente conquista alguma coisa. A ideia é que as pessoas elas tendem a retornar a um nível relativamente estável de felicidade, mesmo com grandes acontecimentos, positivos ou negativos. Esse termo adaptação hedônica ele foi cunhado em 1971 por Brickman e Campbell, onde eles começaram a fazer alguns estudos, e dentro desses estudos o que eles fizeram? Avaliaram pessoas que ganharam na loteria e pessoas que sofreram acidentes graves, e depois de certo tempo, o nível de felicidade dessas pessoas, tanto as que tinham ganho na loteria ou as que sofreram um acontecimento, um acidente, algo muito trágico na vida, o nível de felicidade ele tinha uma estabilidade. E isso acontece na nossa vida porque o nosso cérebro ele é adaptativo, ele se adapta. Então o nosso cérebro ele tende a liberar altos níveis de dopamina, principalmente quando a gente está na espera, no aguardo de alguma coisa que vai acontecer. Um exemplo, quando você pede uma pizza em casa, muitas vezes a pizza ela nem é tão boa, só que aquela ansiedade, aquele aguardando quando o motoboy está chegando na frente, quando ela tocou o interfone, você já começa, de certa forma, até salivar. E esse momento, ele é muito mais prazeroso do que quando você está comendo a pizza. Então o nosso cérebro ele tende a liberar esses picos de dopamina, só que depois, da mesma forma como ele libera, ele volta e você tende a estabilizar. Por isso que muitas coisas boas, elas não duram para sempre essa felicidade. Você vai retornando, você vai aumentando, vai ganhando, vai fazendo mais dinheiro, vai aumentando mais a sua renda, só que com um certo tempo você começa, parece até, de certa forma, se sentir mais infeliz do que feliz. É como se você estivesse numa esteira, porque você vai buscando, e quando você vê, você já está num ciclo de repetição em busca sempre por algo melhor, sempre por um salário maior, um faturamento maior, uma viagem melhor, uma pessoa melhor, e nunca acaba. Por isso que é uma esteira hedônica, você está sempre correndo atrás de prazer. E por que isso é um problema? Porque isso gera uma insatisfação crônica. É um burnout disfarçado de ambição. Eu estou sempre querendo mais, sempre em busca de mais, e eu nunca aproveito muitas vezes o que eu tenho no presente. Eu não aproveito o momento que eu estou. O que eu estou hoje, na verdade, assim, se você está começando a refletir sobre isso, para e percebe. Será que em algum momento da tua vida você já não desejou estar no momento onde você está hoje? Isso acontece com muita frequência. Tempos atrás, eu tinha um sonho de me tornar gerente de uma empresa. E depois de um tempo, eu me tornei gerente dessa empresa e eu acabei esquecendo isso, só dia após dia, dia após dia. Aí um dia eu me toquei que aquilo que eu estava vivendo era um sonho do passado. A vida que você tem hoje, talvez, ela seja o reflexo de um sonho que você desejou no passado, só que às vezes você não está nem aproveitando. Porque veio aquele pico de dopamina e você continua em busca de outro desejo, em busca de outra coisa que te faça feliz. E a esteira hedônica, ela explica por que o sucesso financeiro ele nunca é o suficiente. As redes sociais elas vão retroalimentando
essa busca por mais, essa busca. A medida do sucesso não é onde você chega, o quanto você chega, sim na forma como você corre. E como que eu faço para sair dessa esteira? Antes de falar isso, eu queria agradecer aqui o Metamorfose. Se você está ouvindo esse podcast ele é patrocinado pela Imersão Metamorfose, uma imersão de desenvolvimento humano na prática. E se você quer se desenvolver, já confere as próximas datas aí para não perder a tua participação. Mas vamos lá então, como que eu faço para sair dessa esteira hedônica? Primeira coisa, você precisa ter gratidão pelo que você tem hoje. Não é aquela gratidão, gratitude, não. É você reconhecer, você ser grato pelo que você tem hoje. Lembra que eu falei que muitas vezes o que você está vivendo hoje já é algo que você desejou, que você sonhou lá atrás? É sobre isso, é sobre você valorizar o que você já possui hoje. Um exemplo, criando inclusive metas com um propósito, metas que façam sentido, não somente uma meta financeira, mas algo que vai de encontro com algo que você quer muito. Um exemplo, dentro desse processo eu posso criar uma meta dentro de relacionamento, uma meta de espiritualidade e, na verdade, você precisa não só desenvolver a tua parte financeira, desenvolver outras áreas da tua vida, como espiritualidade, relacionamento, carreira, a parte de saúde, tudo isso vai trazer não somente uma adaptação hedônica, que eu vou sempre em busca de mais, busca de mais, mas sim num nível de qualidade, não apenas quantidade. Eu tenho que olhar para a minha vida e ver quais áreas eu preciso dar um gás a mais para equilibrar, eu não digo, mas talvez uma harmonia entre essas áreas. Porque sim, vai ter momentos que você vai ter que dar um gás a mais na área financeira, você vai ter que dar um gás a mais na tua carreira, você vai ter que dar aquele sprint no relacionamento, porque não adianta, de nada adianta você focar numa área apenas e largar todas as outras. Isso vai te levar para um nível de insatisfação dentro da tua vida. Então lembrando, é muito importante você desenvolver essas 5 áreas. E lá no Metamorfose, inclusive, a gente trabalha cada área dessa com dinâmicas profundas para que você consiga voltar à sua essência e sim, sair dessa esteira hedônica e começar a estar mais presente, a honrar mais o que você já possui hoje. Mas vamos lá, eu vou trazer aqui pelo menos umas 5 perguntas para você refletir, para você fazer uma reflexão sobre a sua vida hoje. Como que você mede o seu sucesso hoje? Você está medindo hoje o seu sucesso com base em um recorte de um Instagram? Com base no recorte da vida de um amigo teu que contou para você? Qual é a forma que você mede o seu sucesso hoje? Você realmente está infeliz em alguma área da tua vida? Ou você está vivendo um recorte do Instagram? Eu volto a falar sobre isso por quê? Porque a gente vive hoje sobre as redes sociais. A gente vive hoje ou comprando pela rede social ou se conectando. E ninguém está fora disso de ver algo numa rede social que vai gerar um sentimento de insatisfação. Se você se comparar ao nível de resultado daquela pessoa, você realmente está infeliz em alguma área da tua vida ou você está vivendo um recorte de rede social? Volta a falar sobre rede social, porque muitas vezes a gente vive se comparando com algo que aconteceu. Isso é uma liberação de dopamina constante. A gente fica o dia todo ali, ó. Rola pra cá. Opa, isso gerou uma injeção. Ah, mas quando gera essa injeção, automaticamente vem o quê? Vem uma baixa. Por quê? Porque daí eu faço um nível de comparação com a vida que eu tenho hoje. E se eu olhar para o resultado daquela pessoa, esquecendo o caminho que ela levou para chegar lá, isso vai doer cada vez mais. Você está realmente insatisfeito ou está vivendo o recorte de alguém? Olhando a tua vida hoje, quais áreas da tua vida estão desmanchando? Que você olha assim, essa área aqui eu preciso dar atenção. Pega essas 5 áreas que eu falei, carreira, relacionamento, financeiro, espiritualidade, saúde. Pega essas 5 atividades, essas 5 áreas aqui e vamos fazer uma atividade. Coloca uma nota aí de 0 a 10, como que está cada área dessa. Com base nisso, você já vai saber qual área você precisa destinar a tua atenção para que você consiga harmonizar. Lembra? Não importa se você está com 4 áreas nível 10, se você tiver uma 0, aquilo ali pode muito bem gerar um sentimento de frustração, de insatisfação e você vai se sentir infeliz. Então você precisa harmonizar isso aí. Como eu falei, não existe equilíbrio, mas existe uma harmonia que em alguns momentos você vai ter que dar direcionamento para alguma área da tua vida. O que precisa mudar na tua vida para mudar a tua mentalidade e você parar de correr atrás de algo que muitas vezes você já alcançou e não consegue viver no presente? Vou perguntar de novo. O que você precisa fazer na sua vida para mudar a sua mentalidade e parar de correr atrás de algo que você já possui, que você desejou no passado? Muitas vezes você ainda está correndo atrás disso. Então para, tira o pé e olha para a vida que você tem hoje. Seja grato,
Agradeça pelo que você tem hoje e não simplesmente, como eu falei, numa forma de eu sou grato pela vida, eu sou grato pela natureza. Não! Olhe para os teus resultados e olhe para o que você realmente conquistou. Dê valor a isso. Não valorize apenas as coisas dos outros. Valorize o que você conquistou dentro desse processo. A regra do sucesso ela não pode ser uma régua de comparação. A verdadeira medida é: eu estou vivendo com propósito? Eu estou construindo algo que vale a pena? Eu estou em paz comigo mesmo? Essa é a medida do sucesso. E se a resposta for não, está na hora de você parar de correr e começar a andar na direção certa. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece, se inscreve, compartilha, clica aí nesse botão de like, nesse coraçãozinho que não gasta nada. E muito pelo contrário, vai ajudar com que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo.